SCP Foundation. Secure, contain, and protect. Welcome back, Doctor. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam muito bem-vindos de volta. O objeto que estaremos transcrevendo hoje é o de número 511. Vamos começar. Item número SCP-511. Classe do objeto: Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. Sempre que alguma instância de SCP-511 for identificada, a residência afetada deve ficar sob quarentena e deverá receber consecutivamente a definição de sítio, com execução de uma entrada principal. Sítios contendo o objeto 515 deverão ter todos os seus pontos de entrada e saída permanentemente selados com materiais de construção. A entrada principal permanecerá trancada a todo momento. A entrada é autorizada a funcionários da Fundação com autorização de nível 3 ou superior. Todos os sítios do objeto deverão estar equipados com equipamentos de monitoramento remoto, possibilitando vigilância 24 horas e rastreamento contínuo dos números de SCP-511-1, habitando o sítio. Em todo momento, um funcionário classe D deverá residir no sítio. Esse funcionário é isento da terminação mensal, enquanto estiver designado a essa função. Candidatos para esta função deverão ser administrados por exclusivamente um grupo de mulheres pós-menopausa, com uma classificação global de demência clínica de 2 ou superior. Nota: devido à natureza exclusiva desse grupo, os 5 têm aprovado o recrutamento através de hospícios e ou lar de idosos, caso seja necessário. Ler incidente 1511/11. A quantidade de indivíduos na população de objeto 511-1 deve permanecer na faixa de 50 a indivíduos. Abaixo desta faixa, felis domésticos adultos devem ser introduzidos nos sítios para aumentar os níveis mínimos para a população se manter. Caso a população exceda a faixa de indivíduos, deverão ser abatidos imediatamente. Qualquer objeto 511-1 encontrado fora da contenção do sítio devem passar por eutanásia e posteriormente incinerados. Qualquer material biológico que for retirado da contenção do sítio para testes deverá ser manuseado de acordo com os protocolos padrões de risco biológico de nível 4. Todos os espécimes devem ser incinerados após os testes terem sido completos. Antes de entrarem em contato com qualquer material de contenção, funcionários devem ser vacinados para gripe, hepatite A, hepatite B, tétano, encefalite transmitida por carrapatos e exames médicos completos devem ser realizados por todos os funcionários que trabalham com o objeto. Descrição: casos de instâncias de SCP-511 tipicamente ocorrem em estruturas com uma fundação em bloco ou pedra, que inclui um porão ou algum outro local subterrâneo. Todas as tentativas de remover uma instância de SCP-511 do local têm sido ineficazes. Ler interrogatório 511-A. O objeto é sempre associado com uma colônia de felis domésticos selvagem, gato doméstico comum. Membros nesta colônia serão designados como SCP-511-1. O objeto é uma massa de material biológico que possui a forma de um grande felino, possuindo diversos membros extras, como olhos, bocas e outros órgãos. O objeto tipicamente é visto coberto por sujeira, sangue e matéria fecal, deixando sua pelagem aparentar ser preta, apesar de não ser sua coloração real. Testes demonstram que a pelagem de SCP-511 é na verdade retalhos aleatórios em diversos padrões, cores e comprimentos, todos sendo de pele de felinos. A massa do objeto varia de 10 a 50 quilos, aproximadamente em proporção ao número de 511 uns. Em associação à colônia, o tecido que compõe essa massa consiste primariamente de SCP-511 mortos. A porção da massa do objeto que não consiste de SCP-511-1 consiste de outras biomassas, tais como pequenos roedores, diversos tipos de matéria vegetal, insetos e larvas de insetos. Mofo preto, 1. Dados expurgados. Humano,
Incorporação de tecido morto no objeto parece não retardar o processo natural de decaimento. Diferentes áreas de SCP-511 sofrem de diferentes estágios de biodegradação a todo momento. Algumas áreas apresentam um pouco mais do que lucidez, enquanto outras áreas apresentam liquefação de tecidos. Nota: pesquisas têm demonstrado que o objeto produz um som de ronronar. Testes têm demonstrado que esse som não é originário do objeto, mas sim de insetos, muitas vezes sendo moscas presas dentro da massa. Dr. A. SCP-511 prefere habitar espaços escuros, relativamente úmidos, tais como porões e outros locais semelhantes. O objeto continuamente vasculha áreas que habita, em busca de novas biomassas para incorporar em si mesmo, movendo e expelindo biomassa que perde utilidade, conforme decai. Exemplares do objeto 511-1 relembram um Felis domesticus ordinário que sofreu de negligência. Tais demonstram um corpo com condições corporais de 2 ou 1, independentemente da quantidade de comida disponível. É comum que haja úlceras na pele de instâncias de 511-1, assim como infestações de parasitas, tumores e várias infecções virais e bacterianas. SCP-511-1 são conhecidos por transmitirem uma cepa particularmente virulenta de 511-1 típico, não apresenta nenhum interesse em se arrumar e possui pelagem desigual e emaranhada. É pouco claro sobre até que ponto as condições físicas de 511-1 é um resultado da influência de SCP-511 e até que ponto suas condições são resultado do seu estilo de vida subótina. Têm sido feitas diversas observações de 511-1 recuperando biomassa de um lugar desconhecido e levando para o objeto para que incorpore a biomassa. Adendo 1. Incidente reportado da contenção do sítio 511-1. Documento 1-511-11. Data 27/8/1900. Localização: Sítio 511, Evergreen Way, Califórnia. Descrição: após ter sido determinado que uma presença humana permanente no sítio de 511 resulta em uma agressividade mais moderada de 511-1, os procedimentos especiais de contenção foram atualizados para requererem um funcionário classe D, residindo no sítio, caso o proprietário original faleça. 6 meses depois disto, D-7856 foi atribuído ao sítio 511. Como esperado, dentro de uma semana, níveis de agressividade de SCP-511-1 em relação aos funcionários da Fundação diminuíram consideravelmente. 16 dias após ser atribuído ao sítio 511, D-7856 começou a apresentar sinais de um aumento de agressividade, sendo abusivo verbalmente com outros funcionários e vandalizando superfícies no sítio 511. Classe D foi repreendido. 18 dias após a sua atribuição, o Classe D atrapalha um grupo de funcionários, jogando lixo nos funcionários e gritando obscenidades. O Classe D é submetido a um dardo tranquilizante e trancado em seu alojamento. Após 20 dias, o Classe D começa a capturar 501-1 e dados expurgados. É apenas descoberto quando um grupo de pesquisadores inicia sua rotina de coleta de amostras. 48 horas depois, o grupo descobriu os restos de 37 instâncias de 511-1, agrupados na cozinha. Os corpos estão desmembrados e apresentam sinais de dados expurgados. O corpo do Classe D é descoberto no porão após uma tentativa aparente de dados expurgados. Ok, eu acho que há alguma coisa a ver com a ideia de a senhora maluca dos gatos. Acredito que devemos ter mais cuidado com os funcionários de Classe D. Dr. A. Adendo 2. Entrevista com um agente sobrevivente da quebra de contenção no sítio 511-47. Entrevista 511-A. Entrevistado: agente. Entrevistador: Dr. A. Prefácio: agente foi o único sobrevivente da Força-Tarefa Móvel designada para recuperar uma instância de SCP-511 para o estudo no sítio 511-47. Após a morte do proprietário Sr. B, a entrevista ocorreu no Hospital St. em
Ohio. A gravação se inicia em 5/11/1330. Como você se sente? Eu tive metade do meu rosto arrancado. Como você acha que eu me sinto? Eu quero falar sobre a quebra de contenção. Nós temos algumas perguntas, mas é claro que vocês têm. Começando com por que os corpos estranhos foram introduzidos na contenção. Você tem alguma ideia do que nós estávamos lidando? E por que você não conta? Nós estávamos responsáveis de recuperar uma coisa de 40 quilos com uma unidade de contenção PSL-4. Você sabe o quão grandes são aquelas unidades? Eu sei as especificações. Então, era como arrastar uma máquina de lavar sobre rodas. Agora imagine arrastar uma daquelas coisas em um daqueles lugares. Você já está com a mobilidade reduzida devido às roupas de proteção contra o material biológico. Tem 50 quilos de equipamento e você está andando em uma casa com 2 ou 3 décadas de lixo acumulado. Nós tínhamos gatos até os joelhos e em lugares mais profundos. Tínhamos sacos de lixos abertos, pilhas de jornais molhados, lixo eletrônico, cestos de roupas, mobília que parecia que iria explodir e gatos em toda a parte, olhos em toda a parte. Nós podemos retornar à unidade de contenção. Tínhamos, na altura do peito, gatos em toda parte e havia lugares tão apertados que tivemos que ir um de cada vez. De jeito nenhum, alguém poderia se virar para o lado ali. Então, esqueça a unidade de contenção. Só de olhar, já vimos que não havia como usar. Dados expurgados. Então essa foi a ideia do agente. Isso, ou embalá-lo. Não era possível descer. Então, nós usamos o corpo como isca na unidade e apontamos para a porta. De acordo com o protocolo, ele seria atraído para o corpo, para a matéria biológica, morta recentemente. E esse SCP-511 foi atraído para a isca? Foram os 20 minutos mais estressantes da minha vida, escutando o objeto arrastar a si mesmo até lá em cima. Batendo e batendo. Os gatos nos assistindo. Sabe o quão bizarro é ver olhos de gatos com os equipamentos de visão noturna? Vocês capturaram SCP-511? O que ocorreu? Nós havíamos saído o mais rápido possível. Como ninguém podia se virar, voltamos de costas, com todos aqueles olhos brilhantes nos assistindo, encarando. Você foi o primeiro a sair? O último a entrar e o primeiro a sair. Todos saímos e não adiantou de nada. Pensávamos que havia terminado, mas quando a porta foi aberta na frente da unidade de contenção, eles... O que ocorreu? Você já viu vídeos sobre descompressão explosiva? Aquilo foi o que ocorreu lá. Se espalhou por todo o interior da unidade. E aqueles gatos horríveis, eles miaram e então foram na nossa direção. Vocês tentaram conter a brecha? Você está de brincadeira? 200 ou 300 deles. Não, apenas da porta, mas pelas janelas também, saltando em nós no segundo andar. E quando eu vi desaparecendo debaixo deles, eu apenas corri e me tranquei na van. Eu não me orgulho disso. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para determinar o que ocorreu, para que isso não ocorra de novo. Bem,
Você vê o que ocorreu comigo? Isso foi porque é um deles que ficou preso comigo. Se você não reclassificar essas coisas para Keter, você é insano. Eu irei recomendar atualizações para os procedimentos de contenção. Bem, enquanto você atualiza coisas, há outra coisa que você precisa atualizar. E o que seria? O relatório era sobre o quanto 511 está influenciando esses gatos. Isso está errado. Como assim? SCP-511 não está influenciando nada. São os gatos. Os gatos criaram o 511. E eles o criaram porque nos odeiam. Fim da gravação. Declaração de encerramento. O agente, após 3 dias, morreu devido a sepse. 3 semanas após a quebra de contenção, um novo incidente de SCP-511 foi identificado em Ohio, 35 km a sudeste do sítio 511-47. Biópsias retiradas desse novo incidente revelaram material genético identificado como sendo de 3 agentes da Força Tarefa Móvel. Aparentemente, a destruição de SCP-511 apenas pode ter o deslocado para outro lugar. Até nós melhor entendermos os vetores que o objeto se propaga, todas as instâncias de SCP-511 devem ser contidos. Pedido para classificação de SCP-511 para Keter foi negada. O 5. Fim do arquivo. Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima. Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos.
Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, Mainara da Cunha, Emanuel Rodrigues, Renato Vital, Clério Borges e Caio Barros. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo